vamos falar de poesia. E vamos falar de poesia com Rui Sarno. Rui Sarno é, para além de ser poeta, é um estudioso da poesia brasileira, é um investigador da poesia brasileira e dos seus poetas, é músico, é um acérrimo defensor ambiental, mais o quê? É muitas coisas, é um homem extremamente completo e tenho a certeza que esta conversa nos vai encher as medidas, como é costume dizer-se. Então, vamos ficar com o Rui Sarno e vamos falar de poesia. Obrigada, Rui, por ter aceito o convite. Esperemos que também goste de estar por aqui a conversar connosco sobre poesia. Obrigada. Perfeito. Bom, queria agradecer inicialmente a Cristina, né, pela oportunidade, ao Instituto, Centro Cultural, aqui, Peneda da Saudade. Dizer que é um excelente momento, é uma grande honra estar aqui em Coimbra. Para nós brasileiros é um ícone da cultura, vamos dizer assim, é verdade. E estar aqui no Instituto, né, no Centro Cultural Peneda da Saudade, foi exultante aqui. Todas aquelas placas, os poetas, enfim. A ideia era termos essa conversa aqui hoje, né, sobre poesia. Poesia é algo que mexe muito comigo, acho que mexe muitas pessoas. E sempre mexeu, né? É algo que vem muitos anos. Né? Se falar que o primeiro texto, mais de 2, 3 milhões, foi descoberto. Enfim. E para a gente estar aqui hoje, eu preparei uma pequena apresentação, muito simples, para a gente começar a pensar, começar a discutir. Não vou falar de literatura, o professor falou, eu sou um curioso, um estudioso, adoro ler tudo que me vem às mãos, e estar morando aqui em Coimbra está sendo uma oportunidade única mesmo. E, enfim, estou aqui e quero compartilhar essas ideias com vocês e vocês até me ajudarem a superar algumas questões. Inicialmente, o que é poesia? Aí eu queria escutar de algum de vocês, a poeta, por exemplo, que está presente. Eu? Sim. Eu sou só uma aprendiz. Somos, mas assim, enxofre, o que é poesia? O que é que vem assim à cabeça? É tudo e é nada. Gostei da definição. Professor Zen. Poesia é isso, é tudo e não é nada. E nesta acessão, a poesia é uma forma de arte, muitas vezes mal compreendida, não é? Porque não é visual e não é visual. Eu percebo mais a poesia visual. Como sou pintor, gosto mais dessa parte. E daí não é muito compreendida porque tem muitos palavrões, não é? Muitos sinónimos, já queria um jogo muito interessante de palavras, mas é uma forma de arte belíssima e é uma forma de expressão, não é? Com certeza. Cristina, vou falar um pouco. Eu acho que poesia é uma forma que o ser humano arranjou para se expressar de forma mais bela, mais cuidada e às vezes mais escondida daquilo que uma forma mais escondida de falar. Muitas vezes utiliza-se a poesia para se dizerem coisas de uma forma menos clara. Os não ditos. Eu gosto dessa parte da poesia, porque isso permite várias interpretações. Depois a poesia, eu sou música, e portanto a poesia para mim tem uma musicalidade própria que a prosa muitas vezes não tem. E eu acho que muitas vezes é esse encantamento da musicalidade da poesia quando a lemos que me faz gostar da poesia. E a nossa pintora? A indução é o que está por detrás daquilo que dizemos. É uma construção, é sentimento e é fazer dizer e soar as palavras, utilizar as palavras do dia a dia, mas de forma muito diferente. E é essa maneira diferente de dizer as coisas que nos faz interiorizar e gostar de poesia. Interessante. Amigão.
Eu conheço a poesia de muitas vezes e de outros carnavais também. A poesia, o que é poesia? Poesia é uma forma de expressar os nossos sentimentos. Quando sofre, quando está no mau dia, quando está no mal-estar, quando está mal disposto, quando está sofrendo, quando a poesia, o que a poesia definitivamente é expressar os sentimentos que tem no coração e abrir seu coração para a sinceridade. Porque homem que é homem tem que ser sincero. Perfeito. Patrícia? Não tem mais nada para falar. Bom, tendo dito isso, eu acho que a gente percebeu que o conceito da poesia é tudo e nada, cabe tudo, é a questão de expressão. Eu separei aqui. Mas vou só acrescentar uma coisa. Ah. Para mim é um jogo. É um jogo? Eu só entendo a poesia como um jogo. É um jogo que eu gosto de brincar. E brinco de muitas maneiras. Brinco usando palavras, usando formas, usando o espaço todo da folha de papel, misturando o som com o silêncio. Perfeito. Agora, já que o Gonçalo chegou aqui, nosso amigo, Gonçalo, o que é poesia para você? Eu vim cá por causa disso, não é? Sabia que tinha explicar isso. Então, compartilha aqui conosco. Estamos nesse momento, compartilhando. Não, sinceramente, acho que só algumas pessoas é que conseguem fazer poesia, não é? Não acho assim uma coisa tão difícil, embora escreva, acho uma coisa tão complicada. Não sei se sou a melhor pessoa para definir. Não, deu que vi a cabeça. Se não Aliás, quer ser nada também. por causa disso. Então tá bom. Então tá bom. Refletir sobre isso. Eu espero que ao final aqui do nosso encontro você consiga fechar algum conceito. Eu separei aqui alguns poetas, né, brasileiros, por exemplo, Oswald de Andrade, que é um dos grandes mentores do modernismo brasileiro. É a descoberta das coisas que nunca vi. O Carlos Drummond de Andrade, muito conhecido, muito querido aqui por vocês, Poesia, Morte Secreta. Já o nosso grande Fernando Pessoa, nosso grande modernista. É um fingimento deveras. O poeta é aquele que finge. Aqui, o nosso Júlio Diniz, o romântico, né? Poesia precisa de ter quem entenda e quem a faça. Que você falou há pouco aí, Gonçalo. E eu separei, né, o Goethe, né, que é um memorável alemão, né, teatrólogo, pensador, enfim. É a fala do infalável. Eu achei isso muito interessante. E, por fim, o Mallarmé, não, por fim, antes do fim, se faz com palavras, não com ideias. Ele é mais racionalista, né? Mallarmé, um teórico francês. E, por fim, o grande querido Garcia Lorca, que eu admiro bastante, é a união de duas palavras que ninguém poderia supor que se juntariam. É a questão do jogo que você colocou. Então, o conceito de poesia, ele é amplo e reflete exatamente o que o nosso amigo falou. É o sentimento, aliás, todos falaram isso, é o sentimento, é o que está no coração, é o que está na alma, é aquilo que se consegue, né, transpor e escrever. Lógico, como falou Gonçalo, não é o saber, é dominar as técnicas, porque existem técnicas para isso, para, enfim, se fazer uma poesia, né, bem interessante. E, por fim, para a gente fechar o nosso conceito bem racional, o que é que se fala, né, no caso aqui é o dicionário da Porta Editora, é um conceito bem racional, né? Arte que se distingue tradicionalmente da prosa pela composição e por aí vai. Composição literária em verso, falou o professor. Enfim, é tudo. É o racional, é o sentimento. Essa era a ideia. E agora eu queria... A poesia, poeta e poema, isso aqui é interessante que eu queria trazer. A arte é a poesia, a obra, o poema, o poeta, o artífice. Isso foi falado no século XVI, XVII. Manuel Pires Almeida, acho que é pouco conhecido em português, né, um teórico. Ele fez esse livro aqui, Poesia e Pintura, né, teorizou sobre isso, e basicamente ele cunhou, né, essa frase: a arte é a poesia, a obra, o poema,
e o poeta é o artífice. Então, exatamente para diferenciar um pouco, o que é poesia? Poesia é tudo, é a ideia que está no coração, que está na alma, e o poema é a forma, como se tem. E a gente sabe que tem muitas formas, né? Desde a mais tradicional, o soneto, até as mais simples. Aí, já para a gente fechar essa questão e entrar, né, o objetivo aqui é falar do meu trabalho, do livro, a experiência que eu tive, por isso que essa introdução, e com essas questões a gente começar a pensar um pouco. E eu queria que vocês me ajudassem nisso. Quem lê poesia atualmente? O que é a poesia hoje? Qual o significado da poesia hoje? Né? Há dificuldades em se fazer poesia hoje? Alguém quer se habilita a falar um pouco sobre isso? Bom, então falou. Assim, é algo que já que eu resolvi assumir essa questão, profissão de fé, ser poeta. Isso eu assumi, isso é fato. Eu tenho minha sistemática de compor, de fazer, de escrever, já vai lá para o 6º livro. E o que eu vejo, e o que eu tive dentro de casa, de pais e tudo mais, só para vocês terem ideia, minha mãe tem 97, na época da adolescência dela, já ficou mocinha e tal, eles transcreviam à mão as poesias. Então esse caderno, toda vez que eu encontro, eu falo, você vai me dar esse caderno? Não. Então está lá tudo escrito, aquela letra bonita e tal. Então eles transcreviam, eles tinham saraus que eles chamavam de tocar, de falar poesia, de trocar ideias do ponto de vista cultural, né? Enfim, de fazer esse exercício que acho que pouco se faz hoje em dia. Mas, independente disso, hoje temos as mídias sociais, aquela história, é um amigo do amigo, quer dizer, as pessoas postam qualquer coisa, não sei se aquilo é poesia efetivamente, mas é uma tentativa. Em contrapartida, eu enxergo nos meios uma discussão muito grande, as pessoas falam, as pessoas citam, ou seja, poesia está em voga, mas não está. Porque quando a gente vai querer publicar um livro, estou querendo publicar um livro aqui, o meu livro é a minha declaração de amor a Coimbra. Mas é difícil, é assim, mas poesia não vende, não. Ou você tem que bancar o seu próprio livro. E digo que os meus todos foram bancados por mim. No Brasil também não é diferente daqui de Portugal. Se bem que aqui, talvez por ser um país mais conciso, né, se tem um respeito maior, se faça. Né? Participei da feira de Coimbra, achei sensacional. Então é isso. Quem lê? Os jovens, poucos leem. Eu chamei minha filha, né? Estava na latada agora. Falei, minha filha, você gosta de poesia? Eu falei, pai, eu gosto porque eu tive que aprender lá no curso, né? Na escola. Mas, assim, não é meu hábito ler. Então as pessoas perderam esse hábito. Aquilo que traz, a reflexão que gera uma poesia. Né? Acho que para um poeta, pelo menos eu enquanto poeta, né, como eu considero, é alguém pegar uma poesia e, aquilo que o senhor falou, interpretar ao seu modo. Certamente não vai ser com a intenção que eu escrevi, certamente não vai. Exatamente por todos os recursos literários, as figuras de linguagem, os não ditos, a pessoa vai interpretar do jeito dela. Então ela chega e fala, eu entendi isso, essa poesia serviu para isso ou aquilo, aquilo outro. Eu acho que isso é um grande prazer para o poeta, saber que alguém leu a sua poesia e viu alguma coisa nessa poesia ou passou alguma mensagem. E que é hoje, eu acabei de falar, as dificuldades é exatamente isso, é publicar. Acho que todos que escrevem ou fazem algum tipo de arte, pintura, música, o que seja, querem mostrar esse seu trabalho. E poesia é mais complexo. Então, mais uma vez, eu agradeço aqui ao centro dessa oportunidade de estar falando sobre poesia. Bom, então, esse é o livro, Aos Poetas Inventores. A primeira coisa assim que eu fico pensando, poxa, eu sei por que eu dei um título. Alguns já me perguntaram, mas por que os poetas inventores? Todo poeta não é inventor? Todo poeta não cria? Aí eu tenho que explicar. Não. Toda uma relação que eu desenvolvi, eu sempre muito curioso, a gente participa de um grupo de discussão o tempo inteiro e em alguns momentos a gente discute o processo literário, que é bem interessante. Isso reflete a história reflete, né, um no outro. E a gente consegue entender muitas coisas quando a gente analisa a questão literária. E por acaso, vendo, né, como foi o Brasil, né, 300 anos de colônia, eu vindo do Brasil, estou aqui também para falar sobre isso,
E a gente sofreu total influência daqui de Portugal, lógico, fato. Né? Então, o Brasil ele pulou algumas sequências, né? Nós tivemos o classicismo, imediatamente lá, algumas fases do barroco e tal, e o arcadismo, que coincide com Portugal, né, ao mesmo tempo. E logo em seguida, eu vou falar um pouco sobre isso, veio o romantismo, a sequência normal. Ou seja, esses movimentos, a gente começa a ler, eu começo a ler os livros de história literária, ou seja, a gente percebe que, lógico, alguns inputs dos países mais desenvolvidos na época, a França, a Alemanha, a Inglaterra, principalmente, tá? E isso refletia, permeava pelos outros países. Né? A Espanha um pouco independente. Mas, enfim. Então, eu me envolvi muito com a questão do romantismo. E eu descobri um mundo, né, com os poetas românticos. Alguns compêndios falam que até os poetas brasileiros românticos, eles se equivalem, se equiparam, sei lá, dessa forma, aos poetas ingleses. Estou falando principalmente do Byron. Né? E realmente sofreram muitas influências, muitas. Alguns poetas claramente são influenciados pelo Byron. Né? E é de uma riqueza, e aquilo me impressionou de tal forma, a riqueza, o quebrar os paradigmas que vinham do clássico, né? Enfim. E esses poetas, eu escolhi, né, dividido em 3 gerações, eu vou falar um pouco para frente, eles quebraram esses paradigmas todos. Eles criaram, vamos dizer assim, uma literatura, eles forjaram a literatura brasileira, vamos dizer assim. Aquela ânsia do filho, né, que sai de casa, que quer se firmar enquanto filho, nós se firmar enquanto país novo, né, império novo na época. Enfim. Sim, só para falar rapidamente, isso aqui são os outros filhos meus, no caso, os outros livros, né? Foram 5 anteriores, mas esse é o 6º. Então, cada um ali com sua história. Por acaso, os 3 últimos estão aqui, se alguém se interessar. E a famosa linha do tempo. Eu gosto de falar muito linha do tempo. Então, estamos aí localizados, né? Entre 1800 e 1900, que foi um século, assim, divisor de água no mundo, né? Tudo que aconteceu. Industrialização, por aí vai fora, né? Os movimentos, liberalismo, né? Pensamentos liberal chegando, o fim da monarquia, a ascensão da burguesia, toda aquela questão política, social. Então, ele está ali, o romantismo brasileiro, entre 1836 e 1880. Estamos falando de 44 anos. Aqui o arcadismo, né, que é aquela questão quase 130 anos, né, de classicismo, né? De repente houve essa quebra, por conta de, é importante falar de uma data muito importante, que foi a independência do Brasil. Então, a independência foi um marco assim, fundamental, onde se começou, né? Você vê, 36 para 22 são 14 anos, né? A partir dos 14 anos seguintes já começa o romantismo a ser criado efetivamente, né? Então, falar um pouco aqui, algumas características que a gente já conhece, né? A oposição ao modelo anterior, ao modelo clássico, né? O individualismo, enquanto o outro era, né, abertura total, é o ego, é o individual, é o indivíduo, né? O poeta como centro do mundo, centro das atenções. O uso do verso livre, esse verso branco, né? Como ele chamava, ou seja, deixar a questão da rima, da geometria para meio de lado e adotar essa questão. Né? Vamos fazer o verso livre, da liberdade. Esse era o cunho dos românticos, né? Exaltação, né, do nacionalismo, né? No Brasil, no caso, o indianismo foi muito forte, né? O índio como herói, como assim, um elemento ali da terra, né? Então foi muito ressaltado, somente na prosa, né? Muito, e também nas poesias, né? A idealização da sociedade, do amor e da mulher. Isso eu entendo. Os românticos, eles eram exacerbados, lógico. Os ultrarromânticos, que eram aqueles o descabelado, como se chamava aqui em Portugal. Enfim. Subjetivismo, egocentrismo, novamente, saudade da infância, né? E fuga da realidade. Então, alguns desses aspectos levaram para uma situação mais radical. Né? Isso é o que se fala nos compêndios, né? Não sou eu, não. Fruto das minhas pesquisas, né? E aqui, a partir de 1881, no caso, já imediatamente vieram os movimentos em oposição ao romantismo, questão dialética, né? Para se firmar, você nega o anterior e vai embora. Então, estamos falando aí do realismo,
naturalismo, o parnasianismo foi muito forte, os parnasianos lá. No caso do Brasil, o pré-modernismo, para se chegar ao modernismo, que ele tem assim, o início, vamos dizer, do modernismo foi a Semana de Arte que ocorreu em São Paulo, em 1922. O Oswald de Andrade, que eu botei, foi um dos mentores, né? Mário de Andrade, Manuel Bandeira, enfim, são vários poetas. E esse movimento praticamente mudou a cultura do país, no Brasil. E fazendo um paralelo, né? Aqui, o romantismo em Portugal, em 25 a 65, vocês observam que que se começa bem antes aqui, lógico, isso é fato, né? Ou seja, o romantismo aqui com o arcadismo eles se misturam, né? Até se firmar. Tanto que a primeira geração ela tem uma forte influência, né? Dessa questão, traz essa questão muito forte. E aqui a gente pode ver que ele termina um pouco antes, né? Termina ali em torno de 1865 e no Brasil vai até 1880. Mas os dois, interessante isso, 40 anos duraram, né, em termos de movimento, né? E aqui também falando um pouco em relação ao início de todo o processo que foi resultado no modernismo, né, a partir de 1880, de Portugal, 1865. Né? O que eu quero mostrar com isso? Até para vocês entenderem o meu interesse pelo romantismo, né? Observando essa figura, o romantismo é um divisor de águas. E ele porque ele praticamente ele rompe com o classicismo, né? Pelo menos é o que eu estou interpretando essa figura, e ao mesmo tempo que ele prepara o modernismo. Então, muitas das questões que a gente vê no modernismo, a gente identifica lá atrás. Por exemplo, o uso do verso branco, né? O modernismo ocupou muito isso. Só que o modernismo ele foi bem mais além, porque não só o verso branco, ele trabalhou com tudo. Ao mesmo tempo que eles negavam, eles faziam. Então tinha essa questão do contraste, que era muito forte, foi muito forte, e continua, o modernismo está aí até hoje. Pelo menos, assim, dos compêndios que eu leio, eu consigo identificar um outro movimento. Fala em pós-modernismo, sei, fica aqui uma questão. E falando um pouco, né, aí sim, o motivo por que eu caí de amores por esses poetas, né, que deu um trabalho danado, eu tive, falando um pouco do processo, antes de eu entrar na linha do tempo, foram, assim, a cada poeta, inclusive esse livro aqui foi que suscitou toda a ideia. Isso aqui é uma antologia da poesia, né? Então, que eu comecei a ler, bastante rabiscado, enfim, toda a ideia aqui. E falei, caramba, e veio a luz, aquela luz, Eureka. Vou fazer um livro com base nos poetas romanos brasileiros. Trago um pouco da história deles, né? Cada abertura que eu chamo de núcleo, que eu desenvolvi de poesia, tem lá uma mini biografia de cada um. Então, o que foi importante, né? Primeira, são 3 gerações, né? Vamos dizer assim, bem definidas. A primeira geração sempre com aquela influência clássica, querendo se livrar, mas sempre trazendo. A segunda já mais solta e a terceira... Eu diria que a segunda e a terceira foram as mais exacerbadas, né? E, então, isso me caiu, então eu comecei a ler, buscar, isso já existe na internet, existe na Universidade Brasileira, a Pontífice Universidade Católica, PUC, um repositório que todos esses livros, esses poetas, estão disponíveis lá. Né? Em PDF, você pode baixar a linguagem da época. Então, li na época os livros que eu consegui também, né? Alguns, inclusive, eu estava mostrando para a Cristina. Esse aqui, por exemplo, é um livro de época, do poeta Fagundes Barata. Então, esse livro aqui tem, se duvidar, tem alguns anos, quase 100 anos. Né? 1860, quase 100 anos esse livro aqui. Então, eu corri atrás, aqui tem um outro. Esses aqui são os meus preferidos, tá, pessoal? Esse aqui é o Castro Alves, uma terceira geração, um grande poeta, enaltecido do Neruda, inclusive, tem um poema do Neruda que fala sobre o Castro Alves. É um poeta que na terceira fase ele já cunha a poesia social. Então ele defendeu muito, ele falou muito da questão dos escravos, né? Foi um grande defensor da libertação dos escravos. Então, se alguém quiser, esse livro aqui, pegar na história, como eu disse. Vamos falar um pouquinho, então, dessa geração, né? O que é que eu descobri. A primeira geração, ela vai de 36 a 52. Estão falando de 16 anos, né? Eram racionais, eram indigenistas, aquilo que eu falei, né? Já cunhando a literatura brasileira, e o índio era o símbolo.
e tinha um cunho religioso muito grande, né? A segunda geração ela vai de 53 a 69, aí já começa o cultivo do egocentrismo, ou seja, eu sou o mundo, né? Os exagerados, né? Os ultrarromânticos, né? Os descabelados, né? Eu li muito isso aqui no romantismo português, achei interessante esse termo, eram descabelados, desesperados, enfim. E a terceira geração, de 70 a 80, 10 anos. No anterior, estamos falando de 16 anos, compatível, e essa última mais curta. Então, era a poesia social, libertária, é o Condor. Né? O Condor era o símbolo, os condoreiros, como se falava no Brasil. Então, tem o símbolo da ave. Então, muitas poesias se falam no Condor, bem interessante esse aspecto. E aqui, os poetas, né? que constam nos meus livros, né? No meu livro. A primeira geração, basicamente, Gonçalves Magalhães, foi quem, vamos dizer assim, fez o primeiro manifesto, uma revista chamada Niterói, onde ele cria um texto, esse texto é publicado, e ele já começa a discutir essa mudança do clássico, né? Bem interessante. E o Gonçalves Dias, grande Gonçalves Dias. Gonçalves Dias, estudante aqui de Coimbra, fez Direito. Há poucos dias atrás eu fui rapidamente falando, fui no arquivo de Coimbra, fiquei emocionado porque eu peguei nas mãos, né? Eles têm toda a documentação, peguei o diploma, eu podia ter colocado aqui, todo escrito em latim, ao grande Gonçalves Dias, poeta, e se envolveu com muitas questões, político, foi adido internacional, e morreu de uma forma assim absurda. Estava doente aqui na Europa, se tratando, inclusive, quando resolve voltar ao Brasil, ele era no estado do Maranhão, chegando, águas revoltas, navio Aderna vira, muitos salvados, e o corpo dele nunca foi encontrado. Então teve um final assim, estilo romântico. Então, inusitado, mas foi uma grande perda. Era considerado na época o maior poeta brasileiro. E inclusive ele, eu estava lendo há pouco, não consegui gravar, mas pelo que eu percebi, junto, né, praticamente com a primeira geração aqui, ele participou de uma revista que foi muito importante. Então ele é citado aqui em Coimbra, é interessante isso, né? Bom, algumas poesias. Alguma pergunta, alguma questão? Bom, o livro, né, voltando à questão do livro, eu recomendo que leiam, né, fortemente. Foi uma forma bem inusitada assim, de fazer, onde, voltando um pouco ao que eu estava falando, eu fui pegando cada trabalho e fui lendo algumas poesias, como o Fagundes Varela, que é um dos meus preferidos. Ele tem um poema, o Evangelho da Celsa. É um poema épico, quase o livro inteiro, um negócio desse tamanho. Então, é difícil a leitura, né? Porque é quase um final da vida, uma série de questões. Era uma pessoa muito sensível, incompreendido, né? Muito compreendido, apesar de ser de uma boa família e tal, mas ele, no Brasil ele é chamado de o poeta da natureza, porque ele fala muito das matas, ele se embrenhava pelas matas. Imagina essa mata lá 100 anos atrás no Brasil, preservar, e o contato direto com os negros. Os primeiros poemas, poucos, 1 ou 2 ou 3, em relação ao abolicionismo, veio do Varela, e o Castro Alves ele abraçou a causa, assim, que é uma coisa assim, muito. Recomendo que leiam o Castro Alves, muito interessante. Enfim, então fui caindo em cada um, e o que me chamava a atenção, e era uma coisa meio transe, meio sei lá o quê, mas me chamava, aquele trecho da poesia me chamava a atenção, eu já sacava esse trecho e já reservava ali. E a partir desse trecho, eu criava uma epígrafe, citação, trabalho, e a poesia era desenvolvida em torno dessa epígrafe. Então, um trabalho bem metodológico, né? E, assim, um cuidado muito grande de não repetir um estilo dele, que é dele, do poeta, né? E sim colocar a minha linguagem, colocar o meu estilo, colocar minha forma de fazer a poesia, para de repente não ficar um pastiche, coisa que vai. Então, ficou ali naquele limiar em qual fazer o meu trabalho, mas com uma referência forte daquela poesia, daquele trecho, né? E uma homenagem, não deixa de ser uma homenagem. Então, eu separei aqui algumas poesias nesse processo, né? Por exemplo, tem o Casimiro de Abreu. O Casimiro de Abreu, ele não ficou
em Coimbra, ele ficou em Lisboa. Inclusive, ele tem livros publicados lá. Né? Morreu. Aquela história, fala um pouco, já estou falando. Foi o controlador do tempo. O Casimiro de Abreu, ele. Aliás, todos morreram muito jovens, que era aquela questão do mal do século. Né? Eu li que, inclusive, em Portugal, a questão do suicídio aumentou muito. Tanto que foi um acordo na época, nos noticiários, nos jornais, não se falar nisso. Porque era aquela coisa, morrer era a glória para um romântico, vamos dizer assim. E o suicídio, então, né? Esqueci o nome do poeta que iniciou isso, que foi uma coisa assim que chocou na época aqui. E lá no Brasil não foi diferente. Não me lembro de suicídios, mas os exageros. Né? O Fagundes Varela morreu um pouco mais, mas morreu já, assim, como diziam na época, teve uma apoplexia. Na verdade, alguma coisa de um neurismo, ou alguma coisa de um stroke, um derrame cerebral, alguma coisa assim. O Castro Alves morreu aos 24, dizem, né, um acidente de caça. Uns dizem que como ele era muito mulherengo, assim, estava fugindo da alcova de uma mulher casada, o marido deu um tiro, pegou no pé. E esse tiro levou a vida dele. O Azevedo, né, ele, que esse eu diria que é o mais niilista, o mais pesado, é o mais dos românticos, né, mais a linha Byron mesmo. Byron, aquela coisa de vamos ver um momento, tudo na vida. Esse morreu, o Alves de Azevedo, ele morreu aos 20 ou 19, alguma coisa, de uma queda de cavalo, caiu, traumatismo, foi embora. O Casimiro também morreu jovem. Alguns outros não, né? Mas o Souza Andrade, mais longevo. O Junqueira Freire, que esse é muito interessante, eu também gosto muito de ler o trabalho dele. Ele era um monge, né? Acho que era um monge beneditino. Ele morreu com 23 anos. 23 anos de idade. Então, assim, aquela coisa, mal do século, morrer jovem, maldição, não sei se isso, mas sei que era a história. Então, eu separei alguns poemas aqui, que rapidamente vou falar, então, que permeia essa questão ser um poema mais lírico, um poema mais pesado, mais niilista, usando as figuras de linguagem que se usava na época, mas tentando trazer para uma linguagem atual. O primeiro é a renovação, está no núcleo aqui do patrono Laurindo Rabelo. Tem uma história, depois vocês me lembram, tem uma história com o Laurindo Rabelo aqui, que foi um médico, e ele é muito conhecido pelas trovas. Né? A trova é uma poesia de quatro versos, né? Uma rima específica. No Brasil hoje é muito cultuada, tem concursos e mais concursos de trova. E Laurindo Rabelo continua, além de ser um bom poeta. Então, eu vou ler aqui vou ler as trovas dele. Renovação, trovas, que é 33 e 34. Vocês vão perceber que é uma coisa muito singela, né? Mas bonita. Aí o trecho que eu separei, vou falar sempre o trecho. O que fazes, ó minha alma? Coração, por que te agitas? Coração, por que palpitas? Por que palpitas em vão? Laurindo Rabelo. Aí vem a trova. Quando rosas te entreguei, não contava com teu não. Tão triste me apaixonei, lá se foi meu coração. Queria logo acabar essa tristeza sem fim. Só Deus sabe quanto sofro. Por que ereis tanto assim? É uma coisa muito singela, muito, né? E já o outro, que é a renovação, que a epígrafe que abre. Se da noite rompendo os negrumes, torna o sol no horizonte a nascer. Laurindo Rabelo. Aí vem uma poesia. Tenta perceber a ligação, a renovação. Nome. Vejo o nascer da manhã, com raios de sol intensos, trazendo mais um novo dia. O céu, tão azul, e sem apresentar nuvens, revelou outros mundos. Linimento para minha alma, alento mais que esperado, e leve a brisa soprou. Mesmo nuvens, densas que sejam, ditam tempos de renovação. Eu achei esse poema muito bonito, inspirado pelo Laurindo Rabelo. Eu vou contar logo a história.
Laurindo Rabelo, eu fiquei, né? Aí fui fazendo a seleção, aí coloco, não coloco, fiquei na dúvida se colocava ou não o Laurindo Rabelo, né? Enquanto poeta que merecesse, mas nos compêndios ele sempre era citado, né? Elogiado. Aí fiquei naquela dúvida. Um dia eu fui dormir, bom, aquela dúvida, sonho com Laurindo Rabelo. Laurindo Rabelo falando assim para mim, não, você não vai me deixar fora. Eu quero ser incluído. Eu acordei com isso. Sério, sério, né? Ela sabe que é verdade. Eu, naturalmente, o que é que eu fiz? Atendi o pedido. Está aqui Laurindo Rabelo para vocês. Não sou bobo. Agora, vou aqui. Essa aqui é muito legal. Eu vi o Roseirão, Casimiro de Abreu. Vocês vão perceber o lirismo dessa poesia, que está muito de acordo com o trabalho, né? Casimiro era o poeta dos meus 8 anos. Ele teve uma poesia que ficou difundida no Brasil inteiro. Eu devo ter ela ali. Eu não lembro de cabeça, mas se vocês quiserem, eu posso olhar. A epígrafe. A brisa dizia à rosa: dá, formosa, dá-me linda o teu amor. Deixa eu dormir no teu seio, sem receio, minha flor. Casimiro de Abreu. Aí, minha poesia. Meu roseirão, quão belo estavas, frondoso, verde, mas sem as rosas. Imaginei as rosas, vermelhas, brancas, rosas, e que seriam belas as rosas. Nunca entendi as cores, vermelhas, brancas, rosas, e o aroma sempre o mesmo, das rosas. E tudo isso sem sentido, mas ainda a ser revelado. Guardo comigo o mistério do roseirão e das rosas. Aí fica aqui o do meu querido amigo Casimiro de Abreu. Agora vamos aqui, só para a gente estar tudo terminando, acho que aqui dando meu tempo. Depois a gente abre aqui uma conversa e vocês falam. O do Fagundes Varela é interessante, eu vou mostrar aqui para vocês. É uma época que se fazia um tal de caligrama. O caligrama foi desenvolvido por um poeta francês, Apollinaire, né, onde se dava forma, a partir da poesia, né, se dava uma forma. Então, como eu sou muito ligado à música, o professor falou, e me veio essa questão do violão. E traz uma citação aqui do Varela. Não te esqueças de mim quando escutares gemer a rola na floresta escura e a saudosa viola no tropeiro. Bem, aí vem lá meu caligrama. Meu violão, teu violão, não tem que ser uno. Tua voz sonolenta diz o que sente, o que vem da alma, sem exagero do tom, cantando sempre pedindo para viver com ardor todo momento da vida, para buscar sentimentos no bruto e sofrido coração. Dedilhar acordes menores traduz o teu e nosso amor. Pô, bonito. E, fechando aqui, eu queria falar uma do Castro Alves. Eu queria ver, as poesias do Castro Alves ficaram imensas. Canto da Sereia. Esse vale a pena para a gente encerrar aqui, pelo menos essa apresentação aos poetas inventores. Aí vem a epígrafe do Castro Alves. E, enquanto o brado calor, sinto em meu peito teu seio. Nossas bocas febris se unem com o mesmo anseio, com o mesmo ardente amor. O Castro Alves, além de ser um poeta social, político, ele era muito lírico. As poesias para as mulheres, né, assim, algo absurdamente. Ele encantou-se com a atriz portuguesa, Eugênia de Castro, se não me engano, que estava fazendo uma temporada lá, e ela bem mais velha que ele novo, com 18, 20 anos. E essa foi a musa, né? Essa foi a musa. Vamos lá, minha poesia. Dia qualquer havia, mas não foi a alma que viu. O falar assustado, muito belo, canto rútilo tão singelo. Depois foi o cheiro, leve, natural, campeiro, tão excitado, arquejei, sem pensar, beijei. Nossos lábios unidos, nossos sexos cingidos, gosto tão quente, doce, macio e absorvente.
Pelo corpo corria as mãos, sentindo as curvas, a maciez da pele. A cada avanço, mais desejo. A cada grito, mais paixão. Nossos gemidos sentidos, nossos fluidos escorridos. Ah, doce volúpia quente, tão macia, mas pungente. Silêncio. Tal morte instantânea. Atravessamos o portal supremo. Era isso, meus amigos, que eu queria apresentar para vocês.